E aí, pessoal, tudo bem? Bom, ó, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, né? É, bom, ele é um livro escrito ali na década de 30, né? Então, quer dizer, no pano de fundo da narrativa, né, do livro, tem aquele cenário da Revolução de 30, né? Toda aquela imagem da Era Vargas, enfim, da industrialização no Brasil, principalmente ali mais ao sul. É, os tipos sociais também, né, que se tinha naquela época, né, e as ideias sobre a Europa, enfim, todo esse tipo de contexto. É um livro importantíssimo na carreira do Érico Veríssimo também, né? É o primeiro livro que eu leio dele. Eu pretendo ler posteriormente O Tempo e o Vento, né? Porque foi a partir desse livro, né, que a carreira do Érico pôde realmente deslanchar, assim, né? E ele adquiriu fama nacional e esse tipo de coisa. Muito bem. Eu achei esse livro muito essencial, né, na formação do nosso entendimento sobre o Brasil, porque ele tipifica, né, ele explora uma tendência muito comum do brasileiro, né, que é a tendência de montar a imagem do sucesso pessoal, né, do sucesso de vida, a partir de termos, eh, a partir de metrificações, por assim dizer, materialistas ou, por assim dizer, tipo de aceitação social, né? Ou seja, você vai se realizar na medida em que você se adequar a termos, né? A tipos sociais é, predefinidos, né? Ou seja, aquilo que a sociedade imagina de forma superficial e de forma não muito profunda mesmo sobre o sentido da vida, né? Bom, o livro narra a história do Eugênio, né, que é o personagem principal, né, ele, né, que era um sujeito pobre, né, ele nasceu numa família pobre, o pai dele era alfaiate, né, ele só tinha ele e o irmão dele, né, na família, ele, o irmão dele, a mãe e o pai, obviamente. Ah, e durante a infância, né, o Eugênio, ele desenvolve um tipo de complexo de inferioridade muito latente, muito forte, muito presente na vida dele e que vai atrapalhá-lo em muitos momentos da vida dele, né, no decorrer da vida e do desenvolvimento humano dele. E aqui é justamente esse ponto do complexo de inferioridade, né, que eu acho que, quer dizer, é uma imagem muito, quer dizer, é uma possibilidade que ocorre muito no Brasil, né? É uma tendência muito grande no povo brasileiro, esse tipo de complexo de inferioridade, né? Claro, em uns sujeitos, em uns indivíduos vão aflorar mais, em outros menos, mas isso eu vejo no Eugênio um tipo de, não absoluto, né? Mas um tipo de brasileiro geral, assim, né? É, tem algo geral do brasileiro ali na figura do Eugênio, né? Não, é claro que o Eugênio, ele é uma figura bem, ele tem esse complexo de inferioridade bem pronunciado, né? Bem, realmente assim, quase não é muito comum, né? Se ver isso em pessoas, apesar de ocorrer, né? Frequentemente. Mas eu vejo no Eugênio uma protuberância de uma realidade nacional muito comum até, né? É, mas enfim, veja, durante a infância, o Eugênio, ele desenvolve esse senso de inferioridade, esse complexo de inferioridade, que é citado ao longo do livro, né, que, enfim, ele vive rodeando-se em volta disso. É, e aí, desde então, por ele se achar, é, por ele se achar inferior, né, ele cai na armadilha de achar que, bom, se ele é inferior, ele não está entendendo nada, né? Ele sente que não está entendendo nada e que, portanto, a sociedade, as outras pessoas é que estão entendendo tudo, né? Ele acha que ele nunca... O Eugênio acha que ele nunca pode ver as coisas tais como elas são e, quer dizer, montar os seus próprios critérios de avaliação, enfim, de status, né? Ou seja, ele aceita e ele tenta se adequar àquilo que socialmente, ou àquilo que ele imagina que socialmente se tem como o critério de evolução pessoal, né? Então, é lógico, né? Isso eu tô falando, né? Ele acaba desenvolvendo a ideia de que para você
para você ser alguém, para você ter nome, você tem que ter dinheiro, você tem que ter fama, você tem que ser bem-sucedido nessa maneira mais inicial da palavra, né? Então ele acaba eh, medindo as pessoas com base nisso, né? Inclusive o pai dele, né, que é o Ângelo, né? O Ângelo, que é o pai dele, o pai do Eugênio, né? Ele é uma figura muito, por assim dizer, muito piedosa, né? Ele nunca levanta a mão para os filhos, ele nunca fala grosso, ele nunca reclama, ele sempre aceita, ele sempre é compassivo. Ele é uma figura é uma figura bondosa, né? Uma figura assim de uma bondade extrema e vejam, o Eugênio menospreza isso no pai dele, né? O Eugênio vendo essa bondade que parece muito fraqueza, né? Na figura do pai dele, ele o menospreza, né? Por quê? Porque ele caiu na armadilha de achar que, quer dizer, a arrogância, né? A arrogância, a imponência exacerbada seja o caminho para a evolução pessoal, né? Ele cai na armadilha da arrogância, né? Quer dizer, uma pessoa com complexo de inferioridade, paradoxalmente também é alguém arrogante, né? Porque a pessoa menospreza os outros, mas ao mesmo tempo ela busca nos outros a sua validação, né? Então tem esse complexo aí também. Então, assim, durante a infância, ele vê na figura do pai uma figura totalmente fraca, né? Vamos dizer, um arquétipo daquilo que ele tem que evitar, de certa forma, né? Então, enfim, os pais dedicam a vida a ele, né? Porque eles são uma família muito pobre, então não tem dinheiro suficiente para educar os dois irmãos, então o dinheiro tem que ir só para ele, né? Só para o Eugênio, que é o irmão mais velho, né? O irmão dele, né, o irmão mais novo, acaba indo para o mundo do álcool, né, acaba sendo um viciado, independente alcoólico. E o Eugênio, ele acaba desenvolvendo esse senso, né, de percepção da realidade, né, e da vida humana. Então ele ingressa na escola, na faculdade, ele se forma em medicina, né, e ele vive numa luta interna, né, de tentar abraçar a vida com paixão, com amor, né, como a vida é, e ao mesmo tempo ele sente o peso da o peso da pobreza, o peso do status social que a família dele e que ele também em si assume, né? E aí durante a faculdade, né, de medicina, ele conhece figuras sociais, né? Por exemplo, tem o Castanho, né, que é um intelectual à maneira clássica, né? Ele leu toda a literatura clássica, ele tem contato com as grandes obras, ele tem opiniões clássicas, né? Então, assim, ele é um sujeito mais dessa linha. E tem vários outros, né, que ele vai conhecendo. Tem um professor dele também lá que participou da guerra, enfim, tem toda uma questão psicológica envolvendo isso, né? Porque isso faz parte esse professor dele, né, que participou da guerra, faz parte do pano de fundo, né, do contexto social no qual o livro se encontra. Tá, mas aí o Eugênio, né, durante a época da faculdade, ele conhece uma moça, né, que é a Olivia, né, que a Olivia é uma personagem, assim, fenomenal, apesar de não ser uma personagem muito verossímil, por assim dizer, não é uma personagem muito real. Ela tem ela é uma imagem, né, uma figura meio santa, por assim dizer, né? Ela tem uma figura meio de deidade, assim, porque ela é uma pessoa, a Olivia, né, agora falando dela, ela é uma figura feminina que tem opiniões realmente muito espiritualizadas, né? Ela compreendeu que a beleza da vida está nas pequenas coisas. Ela não tem essa prisão, ela não se prende nesse mundo do tecido social, né? Ou seja, da riqueza, da fama, né? Enfim, da opinião circulante, né? Ela se livrou disso, né? Ela tem opiniões mais de observar a beleza das pequenas coisas, respeitar a evolução natural das coisas, de não se preocupar tanto com essas questões assim de bom mocismo ou de aparência, tá, principalmente. É, Constantemente ela faz referências também à astrologia, inclusive, né? Muitas vezes ela parece
conseguir prever quando o Eugênio enfim, quando alguma coisa vai acontecer, quando o Eugênio vai chegar na casa dela. Ela fala que já sentia que ele estava chegando, né? E ela sempre fala para ele olhar as estrelas, né? Como se, enfim, é um lado meio místico dela, né? Isso só reforça, né, a imagem de deidade que a Olivia tem, né? Esse fato dela ter esses certos poderes, né? Esses certos poderes de previsão, e também essa filosofia, né? Esse modo de ser muito elevado, né? Muito quintessencial, né? Essa coisa toda. E a gente também não sabe muito, né? No livro não aparece muito não se fala muito do passado da Olivia, né? Então, o que reforça ainda mais essa imagem dela meio paradisíaca, assim, meio misteriosa. Pois é, tá, só falando um pouco sobre a estrutura do livro, né? O livro tem uma primeira estrutura, né? Que fala que é quando o Eugênio recebe a notícia de que a Olivia tá no leito de morte, né? Tá morrendo. E aí ele sai da casa dele e vai até o hospital onde ela tá. E aí, durante o percurso, né? Ele vai tendo flashbacks, né? A primeira parte do livro se dá principalmente através de flashbacks, né? Enquanto o Eugênio tá indo da casa dele até o hospital onde a Olivia está no leito de morte, na beira da morte. E aí, durante esses flashbacks, é que vai se contando toda a história dele, desde a infância até ele ingressar na faculdade, até, enfim, como as coisas chegaram até ali, e todo o relacionamento dele com a Olivia, né? Que é, sobretudo, um relacionamento muito estranho. É estranho a forma como eles se relacionam, não é bem um namoro, mas tem relações íntimas, por assim dizer. Então tem toda essa questão e conta como ele chegou ali, né, naquela situação onde como as coisas andaram até o ponto do livro, e também, enfim, como as coisas evoluíram até estar onde esteve, né? E essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, né, é mais realmente o que acontece dali, né, desde a morte da Olivia enfim, como a imagem, né, a imagem por assim dizer, nostálgica da Olivia vai trazendo para o Eugênio novas camadas de sua personalidade, né? Porque depois que a Olivia morre, né, ele fica só com a lembrança da Olivia e também, né, com as imagens, com as cartas que ela escreveu quando estava em Paris, lá estava fora, estava no exterior. Ela escreveu umas cartas para ele que nunca mandou para ele, né? Então, através não só da lembrança dela, mas também dessas cartas, ele vai compreendendo de pouco a pouco a mensagem que a Olivia tinha para ele, né? A mensagem, a filosofia de Olivia. Ó, veja que é por isso que eu digo que a Olivia ela tem ela desempenha esse papel de deidade ou de santidade, né? Porque ela desperta, eu diria até que ela, de forma muito fragmentária, né? Ela seria uma imagem de Cristo, né? Porque ela lembra, ela constantemente atua sobre a mente do Eugênio, né? Lembrando dele das possibilidades maiores da vida humana, né? Ou seja, lembrando a ele que existe uma maneira muito mais sutil, muito mais santa mesmo de existência e de modo de ser, né? De modus operandi. E a segunda parte do livro é justamente é, é, direcionada a isso. E na segunda parte do livro, mostra-se como o Eugênio, de pouco a pouco, vai se livrando daquelas amarras que ele montou através da noção, né, através da prisão do tecido social, né? Quer dizer, ele se prendeu no mundo de aparências, né? No mundo de aparências que ele tinha se premido. Por quê? Eu esqueci de falar, né? Porque ele casa com uma mulher por interesse, né? Quando a Olivia se distancia dele, né? Ele casa com outra mulher, que é uma mulher rica, né? É filha de um grande empresário, né? Que tem uma firma na cidade. Então ele escolhe ir por esse caminho, ele casa só por interesse, né? É por isso que esse livro, ele me lembrou um pouco A Morte de Ivan Ilitch, né? Que é um livro de Lev Tolstói. Se eu não me engano, ele está por aqui, esse livro aqui, né, do Lev Tolstói, que quer dizer, a mensagem central são muito parecidas, né?
o Ivan Illich, ele também tem isso de tentar se adequar àquilo que a sociedade, né, ou, enfim, o que a opinião predominante considera o adequado para a vida humana, né, e ele acaba caindo nisso, ele progride nisso, mas no final da vida ele acaba vendo que, por mais que ele tenha tido algum sucesso material, foi todo ele destituído de sentido, né? E é uma trajetória muito parecida com a do Eugênio aqui no Olhar os Lírios do Campo, porque de pouco a pouco ele vai vendo que a vida é mais que isso, né? Ele vai descobrindo o sentido transcendente por trás do devir, né? Por trás de todos esses acontecimentos que vieram se suceder na vida dele. Então chega um momento que a vida dele tá uma merda, tipo, nada anda, o casamento dele esqueci o nome dela agora. Enfim, com a segunda mulher que ele casa, não está indo, ele se sente distante de tudo, ele tem contato com a alta sociedade, por assim dizer, né? Ele participa de círculos de pessoas onde ocorrem debates, né? A alta sociedade, né? Mas ele não consegue se sentir pertencente àquilo dali, porque, enfim, aquilo dali é justamente a representação, quer dizer, a representação dos geradores de opinião e dos geradores de todo esse teor cultural, né, que justamente foi o que prendeu ele naquela ânsia de bens materiais, né, de sucesso material. Então, ele até arruma um emprego lá na firma do sogro dele, né? Ou seja, materialmente ele está muito de boa, mas espiritualmente ele não. Ele se sente muito fracassado espiritualmente, e é justamente isso que permite, né, que ele comece de pouco a pouco aí entendendo a mensagem de Olivia, né? Entendendo o que a Olivia sempre quis falar para ele, que é encontrar justamente o sentido transcendental por detrás da vida, né? Enfim, e por detrás e acima da vida. Ah, então, ele também tem uma filha com a Olivia, que também serve como um elemento é um elemento nostálgico, né? Um elemento que vai lembrá-lo sempre da imagem de Olivia e, portanto, da necessidade da transcendência, né? Porque é isso que a Olivia constantemente causa na alma dele, né? A alma dele fica, por assim dizer, perturbada por essa imagem de deidade, né? De santificação, que constantemente fica lhe lembrando do algo maior. E aí na profissão dele, né, que é o de médico, contanto ele vai tendo essa ascensão espiritual, ele vai conseguindo perceber a riqueza que existe nos pequenos casos que ele trabalha, né? Porque ele é um médico, ele não é um médico de alta patente, né? Ele é um médico mesmo popular, assim, ele atende, por assim dizer, a raia miúda da sociedade. Então, assim, são pessoas comuns, né? Pessoas de baixo poder aquisitivo, mas ele começa a ver nessas pessoas uma riqueza de experiências, de espiritualidade realmente assim inabarcável. Por exemplo, ele em um determinado momento do livro, ele compara algumas dessas pessoas que ele conhece, né, dessas pessoas comuns, com grandes personagens da literatura, né, com Hamlet, com Fausto, enfim, com grandes personagens da literatura, porque ele começa a ver por assim dizer, a transcendência na imanência, né, como se falaria. Ele começa a ver o transcendente na imanência, né, na vida comum, na vida real, diferente um pouco do Castanho, porque o Castanho ele é um sujeito muito intelectualizado, né, só que de tanto intelectual, né, ele ficou meio etéreo, né, ele perdeu o contato com a vida real, né, ele só fica lá nos livros e tal, não tem muito, ele não consegue ver, ele não consegue ver a intelectualidade na prática, por assim dizer. Ele só fica no mundo das ideias, ele fica escrevendo um artigo que nunca publica, né? Então ele fica só no mundo das considerações, da metafísica, das grandes obras, mas ele nunca consegue, por assim dizer, canalizar algo prático, né? Ele nunca consegue materializar algo prático, né? Então ele é um personagem extremamente casto, extremamente, enfim, ponderado, mas ele fica nesse trabalho intelectual eterno quer dizer, de raciocínio, de intelecções, né? Como eu falei, né? Ele desde a época da faculdade, ele estava escrevendo um artigo, né? Sobre algum assunto lá específico, que agora me foge a memória, e ele fica escrevendo sobre tragédia grega, lembrei agora.
ele fica escrevendo esse artigo e nunca publica, né? Ou seja, é um intelectual que só fica no mundo da potência, né? Da potência, mas nunca pratica algo real. É um sujeito que vive no mundo das ideias, né? E aí, por outro lado, né, existe um sujeito que é o Philip Lobo, né? Que faz parte lá da família, que é um sujeito que funda o Megatério, né? O Megatério é a imagem da industrialização, né? A grande industrialização que está tendo ali na, 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 na época. E o Philip Lobo, ele é um sujeito, assim, que tem grandes ideias, assim, típicas das ideias mais... das grandes revoluções, né? Por exemplo, ele tem ideias que estão, enfim, ideias afinadas com o fascismo, por exemplo. Ele fala que admira Mussolini, que admira Hitler, porque eles, segundo esse personagem, né, seriam grandes homens que fizeram grandes feitos através da sua força de vontade, né? Essa questão da masculinidade exacerbada, né? E é justamente isso que faz com que ele se afaste um pouco da beleza das pequenas coisas e busque sempre o império, as grandes realizações, né? Os grandes feitos através da força humana, né? E é justamente isso que por exemplo, que faz o Philip Lobo, né, que é esse personagem que funda o Megatério, se distanciar, por exemplo, da sua filha, da sua família. Ele não, enfim, tem toda uma questão envolvendo a filha dele, que se apaixona por um judeu e ele menospreza, né, esse povo. E aí ele acaba, a filha dele acaba engravidando, aí faz um aborto e a filha dele acaba morrendo. Então tem toda essa dramaticidade, né, toda essa questão envolvendo dizer, a força de vontade para fazer grandes coisas e, por outro lado, a beleza das pequenas coisas, né? E o Eugênio, ele vai justamente de pouco a pouco, né? Ele vai encontrando o caminho do meio, que é justamente o caminho da sabedoria, né? Ou seja, que é buscar a transcendência, mas não ficar tanto nisso, né? Como seria um Olívio, por exemplo. O Olívio, que essa figura que não pode existir bem na vida real, mas ele também não se perde tanto no mundo da materialidade, né? Que seria o Philip Lobo, né? Que é essa imagem do grande homem, né? Dos grandes feitos e tal. E ele começa a achar um meio termo ali, tentando ver a transcendência na imanência, né? Ele consegue fazer isso através dos casos que ele trata, né, na sua função de médico, né? Ele começa a ver a riqueza da vida humana nos pequenos casos médicos que ele trabalha, né, através dos pacientes dele e das situações humanas, né? Ele começa a ver que a mais a mais simples das vidas humanas, das situações humanas, tem uma complexidade imensa, né? E ele começa a ver dizer, a beleza realmente das pequenas coisas e ele começa a descobrir que as pequenas coisas, na verdade, são grandes coisas, né? E aí ele começa a encontrar o caminho da sabedoria justamente através do equilíbrio, né? Entre corpo e espírito, né? Que seria uma visão meio cristã, realmente, das coisas, né? Achar achar o equilíbrio sábio entre a transcendência e a imanência, né? Entre a carne e o espírito, né? Porque o homem, afinal, é feito de carne e de espírito, né? Não dá de ir demais para um e ignorar o outro. A gente tem que achar o caminho da sabedoria, que é justamente o caminho do equilíbrio, né? Da dosagem certa, né? Muito bem, essa foi minha análise, tá? É isso aí, até o próximo vídeo.